A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta que altera prazos da lei da ficha limpa, reduzindo o período de inelegibilidade em algumas situações. O projeto que segue agora para o Senado também unifica prazos de afastamento de candidatos de cargos públicos e concilia a ficha limpa com a nova regra sobre improbidade administrativa. Isso vai afrouxar um pouco essa história de punição aos candidatos. Vamos às principais mudanças na regra de inelegibilidade. Como é hoje, no caso do Legislativo, deputados estaduais, senadores, vereadores, deputados federais, como é hoje, parlamentares cassados pela Casa Legislativa são inelegíveis por 8 anos, contados do fim da legislatura. Ou seja, ele mesmo que ele seja cassado no meio da legislatura, só começa a contar os 8 anos depois que ele terminar o mandato. E como será? Os parlamentares cassados pela legislativa serão inelegíveis por 8 anos, contado a partir da data da condenação. Ou seja, diminui o prazo em que ele não pode disputar uma eleição. Vamos aí ao outro, no caso do Executivo. Presidente da República, governadores, prefeitos, vice-governadores, vice-prefeito, vice-presidente. Como é hoje, se forem cassados nesses cargos, ficam inelegíveis durante o período remanescente do mandato para o qual for eleito e nos 8 anos após o término da legislatura. Para explicar melhor, no caso do presidente, se ele for cassado no meio do mandato, ele já fica inelegível, terminou aqueles 2 anos que faltava, tem mais 8 anos de inelegibilidade. Mas como passa a ser agora? Cassado em cargos, eles serão inelegíveis por 8 anos, contados da perda do cargo, ou seja, diminui o tempo restante que ele precisava concluir o mandato. Aí tem a cassação pela Justiça Eleitoral. Como é hoje, se cassado por decisão de tribunais regionais eleitorais ou de tribunais superiores eleitorais, os políticos ficam inelegíveis para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes. E como será com essa modificação que foi aprovada pela Câmara? Os políticos cassados por o TREs e o TSE serão inelegíveis por 8 anos, contado da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva. Quer dizer, vai reduzindo o tempo de inelegibilidade desses políticos, afrouxando a história da lei da ficha limpa. Então, também tem outro caso aqui de condenados pela Justiça, que são os condenados por decisão colegiadas. Eles são inelegíveis desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. E agora, com a mudança, eles são condenados e inelegíveis por 8 anos após a condenação. Somente após a condenação. A gente vai continuar acompanhando aqui durante todo o programa de hoje as mudanças que foram feitas pela Câmara e que precisam ser aprovadas no Senado Federal e sancionadas pelo presidente. Mas no próximo bloco, aqui no estúdio, a gente também tem uma entrevista com o diretor de operações da Energisa.